Agora são 8 horas 22 minutos em Natal, dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao Senado, que iniciei esta semana. Meu convidado hoje é o representante da Democracia Cristã, PSDC, mudou de nome, mas a origem é essa mesmo, a Democracia Cristã. O advogado Joanilson de Paula Rego, ex-presidente da UAB, ex-vereador de Natal. Bom dia, doutor Joanilson. Bom dia, Diógenes. Bom dia para todos os seus auxiliares do programa. Bom dia para os rio-grandenses do Norte em geral e, em particular, para os seridóias. Claro. A exemplo do que fiz com os demais convidados ao Senado, eu estou reservando aqui 20 minutos para esse bate-papo com o doutor Joanilson, para que ele exponha suas principais ideias aí nesse processo eleitoral que está apenas começando. O senhor já foi candidato ao Senado em outras eleições. E o que é que lhe motiva nessa nova campanha? Ô Diógenes, o principal motivo é não ser omisso. Eu acho que o pecado da omissão é um pecado muito cruel quando se trata de cidadania, de dever de participar. Então eu sempre pensei, meu Deus, se eu ficar em casa é um conforto pessoal meu, eu até tenho direito a isso. Mas eu olho o cenário, esse cenário da atualidade, e digo, quantas desilusões o povo carrega no seu coração e no seu semblante e na sua fala. O povo está desiludido. E então, qualquer pessoa que possa acender no povo a esperança, que possa restaurar o respeito pelo homem público, tem o dever de melhorar a fé, a crença, a confiança do povo participando. Porque tem muita gente, Diógenes, que senta na arquibancada e fica condenando. Só xingando. Exatamente. Reclamando do juiz, dos jogadores em campo. Sim. E não colabora nem sequer com uma chuteira para um time mais pobre. Então, eu acho que a gente tem o dever de colaborar participando. Eu digo muito assim que eu nunca vi um tempo de desolação tão grande. E é exatamente isso que me dá o gancho de perguntar. A classe política hoje vive um dos seus maiores desgastes, né? A gente vem de uma sequência de escândalos nacionais, né? Aliás, se você olhar para duas décadas para cá, você tem escândalo de orçamento, você tem impeachment de presidente, você tem mensalão, petrolão, e o descrédito da classe política é muito grande. Isso é atestado em pesquisas de opinião. Como é que o senhor se sente no meio desse cipual de críticas e de possibilidade, inclusive, de ser tratado como um deles? Eu vejo assim que tudo isso é muito compreensível. Era impossível que uma pessoa entrasse nesse jogo, jogando as regras desse jogo, e não fosse atingido pelas vaias da torcida. Porque o jogo é injusto, é incompatível com o comportamento e com a coerência de qualquer homem de bem. É tanto que eu raciocino. Eu sou homem de bem ou sou político? Isso é uma pergunta cruel. Por que perguntar isso? Porque o homem de bem, ele não pensa na sua eleição, nem na sua reeleição. Ele não faz da política uma profissão. Ele não é um carreirista político. Ele não faz acordo a qualquer preço. Ele respeita o direito dos outros sucederem-no. Por exemplo, por que não, doutor Joanilson? Por que não? Há muito tempo o doutor Joanilson se oferece ao povo
E o povo, talvez ainda agora, prefira as ofertas do passado. Os remédios vencidos na prateleira da democracia. Pessoas que usam e abusam do direito de permanecer nos cargos, contrariando o princípio básico da República, que é a rotatividade dos mandatos, o rodízio de lideranças, a famosa alternância de poder. Oxigenação. Oxigenação, mudança. Por exemplo, uma pessoa da minha idade, com o pensamento jovem e a experiência de vida toda para controlar esse pensamento jovem, seria o ideal. Mas nós temos verdadeiros mamutes, verdadeiros aqueles dinossauros na política. O senhor pode dar nome, não nem aos bois, aos mamutes? Olha, eu diria o seguinte, que os mamutes se reproduzem e o Rio Grande do Norte poderia se chamar Estado das novas capitanias hereditárias brasileiras. Por que o senhor diz isso? Porque os mamutes geram filhotes. Geram filhotes. E nós ficamos... Houve épocas aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, que tinham 2 senadores, pai e filho, como senadores. E um filho deputado federal, e outro estadual, e outro vereador, e outro presidente do Tribunal de Contas, e outro... Você sabe, é uma oligarquia tão forte que a outra oligarquia se institui também. E como o Estado é grande, tem lá o Oeste, aí vem outra oligarquia também do Oeste. E a família do Rio Grande do Norte fica dividida em 3 feudos que deviam se chamar capitanias hereditárias, sim, porque eles reproduzem. E o povo fica onde? O povo, Diógenes, modesta parte, sou eu, é você. Nós que lutamos pelas causas coletivas, que sonhamos, que nos iludimos, que participamos de um jogo injusto, aonde eu votei agora o nosso partido, a Democracia Cristã, vai ter 4 milhões de fundo de dinheiro para a campanha. 2 milhões fica para o nacional. 2 milhões fica dividido para os 27 estados. Isso nacionalmente, né? Nacionalmente. Em função de que, ainda pior para nós, o São Paulo tem 70 cadeiras de deputado. Nós temos 8. Aí foi decidido que seria pelo número de cadeiras. Então não vai chegar nada aqui. Não vai chegar nada. Enquanto isso, o MDB tem 200 e tantos milhões. O PSDB, 200 e tantos milhões. Dinheiro público, gasto e injustamente, contrariando a regra da isonomia, da igualdade de todos perante a lei. No impedimento total à renovação e à mudança. Diante de uma desigualdade dessa que o senhor aponta e traz os números para a gente, a situação, e acredito eu que seja também essa diferença no rádio e na TV, no tempo de televisão, eu lhe pergunto, isso não desanima não, senhor? Poderia desanimar, mas meu filho, eu tenho um filho que eu admiro muito pelo caráter dele. Admiro o caráter dele tanto quanto admiro o seu como jornalista. Tanto que eu lhe escolhi para lhe homenagear quando eu estava na Câmara, pelo seu caráter. Claro que foi também pela sua audiência, mas foi principalmente pelo seu caráter. E eu agradeço demais a lembrança naquela ocasião. Pois bem, meu filho, ele nadador, a gente natação, a gente tira o tempo e sabe se vai, mais ou menos, quem vai ganhar.
eu dizia, meu filho, vocês são 4 participantes nessa obra em Salvador, nessa disputa. Você quer que eu vá olhar você nadar? Pelo tempo aqui que a gente tira, você será o último. Aí ele disse, pai, o importante é competir. Verdade, verdade. Ele acabou dando uma lição. Né? Aí eu aprendi o que ele me ensinou. Aprendi e acho que devo competir. Qual é a agenda, em caso de eleição, de Joanilson Paula Rego no Senado? O que é que o senhor leva como área de interesse para o debate nacional? Ô Diógenes, eu recebi ontem um apelo da Nacional para que eu elencasse alguns temas dentro da sua pergunta que fossem comuns a todos os estados. Isso. Eles confiaram a mim pelo meu passado, pela minha ligação. Experiência com o ex-presidente da OAB. Da OAB, ex-procurador de República, promotor de justiça, professor de mestrado, membro da Academia de Letras Jurídicas, um homem que viveu a vida inteira com leis. E nós temos, Diógenes, o executivo que executa as leis, principalmente as orçamentárias. O judiciário que aplica as leis em geral. Mas quem é que faz as leis? Nós não podemos entregar a alta Câmara do Brasil a curiosos no setor legislativo. Então eles me deram essa incumbência ontem. E eu, sem tempo, porque uma das injustiças dessa campanha é você pegar e 45 dias. 45 dias. 45 dias, 167 municípios. Eu fui aprovado na convenção faz uns 3 dias. Agora que eu vou pensar em visitar os municípios, não visitarei, não há condições. Eu trabalho com convencimento. Quem trabalha com dinheiro aluga 167 táxis, bota 50 mil reais em cada táxi e manda para determinado município e cobre os 167 municípios dentro de uma semana. Aí é assim. Como é que a gente explica? Pessoas ricas, conhecidas no Estado, que são vice-governador, são deputados federais, são de novo deputados federais, fazem o que querem. Já foram a você discutir com você o ideário que eles vão praticar? O sistema filosófico a que eles aderem? Eu chego aqui, quero fazer coligações. Aí digo, me sento na mesa. As pessoas, quase ninguém do meu partido, antes de entrar no meu partido, perguntou qual era a doutrina do partido, o programa do partido, o estatuto do partido. É como quem diz, tem vaga para eu sair deputado? Entendeu? Nas coligações, quantos você tem? É critério quantitativo. E o critério de quantitativo pode ser de votos ou de dinheiro. A qualidade influi muito pouco. Ou seja, ninguém discute programa, ideias, propostas. Valores. Nós estamos aqui numa reunião para valores. E achamos que o candidato a senador deve ser fulano de tal, porque tem não sei quantos mil votos na pesquisa. Eu digo, valor é sinônimo de qualidade, não é de quantidade. Então vamos nos sentar para discutir valores ou para discutir quantidade? Mas o senhor não me respondeu ainda quais as áreas de interesse e temas importantes que o senhor pretende levar, inclusive na mensagem que fará aos eleitores. Senhor, eu fiz um prelúdio muito longo, porque, Diógenes, eu entendi o que o senhor quis dizer, que o forte nas campanhas é que as pessoas não discutem os temas profundamente, e sim estão mais preocupados com a eleição. Mas eu lhe pergunto. Tanto é que os legisladores do país como um todo, eles fazem emenda, eles vivem das emendas, substituindo o executivo. As emendas parlamentares. Que o executivo.
Então, o papel do legislador é fiscalizar a administração pública e elaborar leis. Eu, por exemplo, minhas leis não, eu tenho alguns projetos de lei já quase prontos, mas eu quero lutar a favor do direito que a pessoa tem de passar dificuldades na vida. Eu não entendo os bancos cobrarem taxas de juros de cheque especial igual ao que os agiotas cobram. Uma agiotagem pública. Tem o Serasa, tem o Cadim, mas não tem órgãos que entrem em defesa do desvalido, do mutuário, que está do outro lado da relação creditícia, mas que precisa ser protegido. Então nós temos um sistema protetor do capitalismo, vamos dizer, selvagem. Não é produtivo, é especulativo. Especulativo. Rentista, como dizem. Rentista, como dizem. Então eu preciso muito de olhar para isso. Eu preciso demais de olhar para o idoso. O idoso, se você chegar em qualquer lugar, você veja a diferença. Tem um caixazinho para o idoso, e o idoso deveria ocupar o primeiro caixa que tivesse livre. Ele não é preferencial, não é? Em alguns lugares até se respeita isso. Você chegou, é atendido primeiro. Mas eu falo em relação àquele que só reserva um único caixa, né? Um combate à burocracia que eu pretendo iniciar para desburocratizar. Olha, Dionísio, eu cheguei para estacionar o carro, eu estava com o carro de minha filha e não tem aquele selo de Sim, eu idoso. tenho no meu carro. Certo, mas você estava no carro da sua filha. Estava no carro dela. Parei, fui interpelado pela autoridade, eu acato a autoridade, pois não. Ele disse, o senhor está estacionando na vaga do idoso. Aí eu disse, mas o idoso sou eu. Ele disse, não vale, o que Tava vale na é o cara, cartão. né? Tava na cara. O que vale é o cartão. Então essa forma burocrática eu pretendo atacar, porque no tempo de Hélio Beltrão eu era secretário de administração. Ministro da desburocratização, Sim, né? faliu, não aguentou o repuxo. Eu era secretário de administração aqui. No primeiro dia que eu entrei na secretaria, um pedido de tempo de serviço, que tinha o requerimento, o carimbo de vista para setor competente, o setor competente voltava para o diretor, não é? Eram 18 folhas o processo. Num dia só eu fiz um formuláriozinho, eu não, os meus técnicos, nós transformamos isso numa folha de papel, onde a pessoa preenchia e saía com a resposta quase imediata. Isso é desburocratizar. Isso é né? desburocratizar. Isso é combater aquele princípio de que justiça tardia é injustiça. É verdade. Eu já entreguei, como advogado, procurei entregar uma questão vitoriosa a um cliente meu, só que ele tinha morrido. O processo passou 16 anos, eu entreguei aos herdeiros, mas a pessoa tinha morrido. Quer dizer, uma justiça dessa... Que tarda, muitas vezes, né? Não é? É injusta. É verdade. Você tá... Um tema nacional que tem a ver com o debate no Congresso Nacional é a violência, né? Nós tivemos ontem os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e coloca o Rio Grande do Norte aí num ranking muito ruim, em primeiro lugar do ranking do aumento da violência. Está entre os estados mais violentos. Diógenes, Segurança Pública, qual é a ideia de Joanilson e Paula Rego? A minha ideia utópica, romântica, siridoense, seria reforçar a educação. Mas, meu amigo, isso é para inglês ver. Ou seja, é lá para um futuro tão distante. Isso tem que ser feito, é óbvio. Tudo de ruim que acontece é por falta de educação. Ociosidade, né? Isso são prazos lentos. Agora, de imediato, nós vamos continuar ouvindo no noticiário
todo dia morrendo pessoas, é preciso uma ação integrada dos órgãos de segurança pública das 3 esferas de poder. Foram quase 67 mil mortes no ano passado. Exatamente. No país inteiro. Mortes, homicídios, né? Assassinatos. No país inteiro. Então é uma verdadeira guerra, né, doutor? É uma guerra interna. Eu fiz... Irmão matando irmão. Sim, brasileiro matando brasileiro. Sim, e desvalorizando a morte. Como é que se diz? Morrer não tem problema não, matar não tem problema. Quer dizer, banalizou-se o noticiário sobre os crimes de morte. E é comum. As pessoas hoje tomam café vendo cenas horríveis. Eles não sofrem de indigestão não, porque já se habituaram. Então nós temos que combater isso, agora com competência, sem essa de cowboy, de dizer eu vou acabar com a violência. Salvador da pátria. Salvador da pátria, não é? Equívocos terríveis, onde pessoas altamente capacitadas para um comando de organização militar terminam sendo desviadas de sua função, de sua aptidão, de sua experiência, para entrar em terrenos lamacentos para as pessoas onde eles poderão, pântano, vão para os pântanos, deixam a terra firme onde poderiam ser úteis e passam a caminhar por terrenos pantanosos para a sua capacidade de andar. É isso aí. Eu conversei com o ex-presidente da OAB, ex-vereador de Natal, com larga experiência na vida pública, administrativa, carreira jurídica. Conversei com o Joanilson de Paula Rego, ele é da Democracia Cristã que vem do PSDC, que é o partido do Dr. Joanilson. Agora tem essa, vamos dizer assim, essa forma de ser chamado, né? Então eu queria agradecer a presença do Dr. Joanilson dentro dessa série de entrevistas com os candidatos ao governo, ao Senado da República. Obrigado, doutor Joanilson. Tudo de bom para você. Obrigado também. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida para todos os ouvintes. É isso aí. Jornal 96 vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem o Padre Nunes, hein? Fé na vida. Eu volto na segunda-feira com o Jornal 96. Tenhamos todos um belíssimo dia. Obrigado. Tchau.